Olá pessoal que curte o Publicitano, estamos chegando por aqui para fazer como sempre o vídeo de sexta-feira que marca aí o final da semana do blog e que sempre traz aí alguma coisa para a gente refletir, pensar sobre o mercado de comunicação durante o final de semana e, é claro, para a semana que vai se iniciar na próxima segunda-feira. Hoje eu queria falar sobre um assunto bem interessante que é o impacto da tecnologia na relação das marcas com o público. A gente sabe que durante muito tempo o modelo que prevaleceu na comunicação mercadológica, ou mais especificamente na propaganda, foi um modelo totalmente dominado pela comunicação de massa. Isso implicava no seguinte: as marcas, o marketing, colocava o seu discurso, enviava o seu discurso e o público recebia, quase que de maneira absolutamente passiva, o discurso do marketing, o discurso das marcas. Isso prevaleceu, embora a gente tivesse tido aí nos anos 80 a proliferação já dos pontos de contato do marketing das marcas com o consumidor e, portanto, isso deu também ao consumidor um maior poder de escolha, um melhor poder de decisão sobre que conteúdos consumir ou não e, portanto, também se ele queria absorver determinadas mensagens publicitárias ou não, já que ele tinha muitas maneiras de consumir informação e de consumir entretenimento através de diferentes pontos de contato. E isso fez também com que a comunicação vivesse um momento um pouco conturbado, em que se falasse de below the line, above the line, estratégias diferenciadas, comunicação de massa versus comunicação dirigida, ou seja, houve um momento aí um tanto complicado em relação a quais seriam os caminhos mais interessantes para se buscar sucesso com comunicação mercadológica. Com o surgimento da internet e dos meios digitais, o cenário complicou um pouquinho mais. O que aconteceu daí para frente é que, principalmente depois da chamada Web 2.0, da banda larga, em que os consumidores, as pessoas normais, passaram a ter condições de conversar, dialogar com as marcas e, mais do que isso, também se transformarem em produtores de conteúdo, em canais, a relação teve que ser totalmente repensada. Agora, as marcas não podem mais, ou não poderiam mais a partir daquele momento, e não podem hoje, impor apenas o seu discurso. As marcas têm que dialogar com seus públicos. E aí surgiu uma grande dificuldade para algumas empresas, para alguns departamentos de marketing, que não estavam habituados com o diálogo, que não estavam preparados para o diálogo, uma vez que cresceram fazendo o discurso de mão única. E agora teriam que conviver com o discurso de mão dupla, ou seja, falar e ouvir. Isso vem afetando todas as relações de comunicação desde então. As marcas vêm fazendo um esforço muito grande para se inserir nesse novo cenário, entender a força cada vez maior que os consumidores, que as pessoas absolutamente comuns têm. As marcas também tiveram que aprender que agora, a partir da internet e principalmente das redes sociais, o consumidor trata as marcas, se relaciona com as marcas de uma maneira absolutamente igual, horizontal. E eles esperam que as marcas conversem com eles do mesmo modo. Então não há mais, de certo modo, uma diferença de posição quando a gente fala hoje em comunicação mercadológica. Estamos todos no mesmo nível, marcas, marketing e público em geral. É difícil, é um cenário complicado com o qual muitas marcas ainda não aprenderam a trabalhar, mas precisam aprender e de maneira muito urgente. Eu costumo dizer que, apesar de todo o avanço de tecnologia, de todas as novas possibilidades de contactar o consumidor que a gente tem, acho que duas coisas são fundamentais para a gente vencer no cenário de hoje. A primeira é lembrar que, por trás de toda a tecnologia, de todo o avanço das mídias e das plataformas digitais, do outro lado estão pessoas. Pessoas com anseios, com desejos, com necessidades, com vontades, com sonhos, com um desejo enorme de compartilhar, de dividir, de sugerir. E também a gente tem que lembrar de outra coisa importantíssima: propósito. As marcas hoje têm que lembrar que, para sobreviver nesse mercado, elas têm que construir um propósito muito firme, ao qual elas estejam associadas, ligadas para valer. Então é isso. Apesar de todas as mudanças, apesar de a gente ter uma necessidade imensa de diálogo, apesar do grande impacto de comunicação, as pessoas seguem sendo muito importantes. E para motivar as pessoas, ter
um bom propósito é fundamental. É isso que eu queria conversar com vocês por hoje. Tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima semana a partir de segunda-feira e estamos por aí, sempre juntos. Vamos em frente.